Quando a gente fala de aquisição, eu tô falando, a gente pode criar várias estratégias de aquisição. Uma aquisição pode ser uma compra, pode. Qual que é a aquisição da XP? O cadastro. O cadastro. Criar uma conta nos caras. Sim, criar uma conta. O que você gastou pra virar um cliente dos caras? Nada. Então todo o criativo que ele faz é simplesmente gastando dinheiro para você criar uma conta. E aí eles falam assim, cara, nós temos 15 mil clientes, porém só 6 mil clientes ativos. Como assim, mano? Pro cara aquisicionar o nosso produto, ele tem que gastar 3 pau. Como que eu aquisiciono esse cara sem ele gastar R$1? Para depois monetizar, para depois reter e fazer com que isso aqui seja tudo ao mesmo tempo. Fala, turma, como vocês estão? Bom, bora para mais um vídeo, hoje especial como sempre e diferente como nunca. Nós estamos indo dar uma consultoria Agência a Mais. O que a gente vai fazer lá? Nós estamos indo ensinar a Agência Bazooka a ser uma agência melhor, a colocar operações que nós já testamos, nós já validamos, ou seja, tudo aquilo que a gente passou nos últimos anos, atingindo esses resultados expressivos que nós tivemos, sabendo toda a parte da operação, como reduzir churn, como melhorar a aquisição, como monetizar, tudo isso a gente está indo para lá falar com os donos da Agência Bazooka. No mesmo lugar a gente gravou o podcast, eles são nossos parceiros, eles têm visto tanto que a gente evoluiu, o tanto que a gente está superior às médias de mercado e eles estão querendo a nossa ajuda para isso, para estruturar toda a operação deles mesmo. Então não operação só mão na massa, mas operação de vendas, operação financeira, tudo isso a gente vai ajudar. Então a gente está indo para lá presenciar o primeiro encontro para colocar todo mundo na mesma linha, né? Todo mundo setar o mesmo sarrafo para todo mundo. Então hoje ele é um conteúdo bastante denso. A gente vai falar sobre números, vai mostrar os nossos números, como funciona, quais são as nossas áreas, os indicadores que a gente olha. A gente conhece várias agências que estão no mercado já faz 2, 3 anos e não passaram de 50 mil de faturamento no mês, por exemplo. E esse é o público que eu quero atingir. Eu quero chegar nessa pessoa e falar, cara, eu já passei por isso, eu já ajudei tal agência, ou eles saíram de tanto para tanto, nós saímos de tanto para tanto, eu quero gravar conteúdo e mostrar para vocês que o que a gente faz aqui não é achismo, são dados, são números e é resultado na veia. A gente pensou em passar um modelo de negócio, de fato, qual que é o modelo de negócio de vocês, tá? Se é um modelo de aquisição ou se é um modelo de retenção. Cara, vocês têm um pouco mais de cada coisa no ecossistema de vocês. Vocês vão ter um pouquinho de cada um. Por exemplo, vocês têm e-book. E-book é aquisição. Quanto mais você conseguir vender e-book, melhor. Retenção. Tô falando de clube de assinatura, tô falando de academia, consultoria, assessoria, plano de saúde, outras paradas, né? O business de vocês, eles podem contemplar os dois. Só que o principal produto você precisa ter classificado qual dos dois é. Né? No nosso caso, quando a gente fala de agência, é sempre de retenção. Tá? E quais são os principais indicadores que a gente olha para isso? Não, quando a gente fala ambos os casos, você tem aquisição e retenção, mas você tem que entender qual dos dois tem o maior peso. Para você ter retenção, necessariamente você tem aquisição, senão você não tem cliente. Sim. Certo? E quando você faz um e-book, você pode vender um segundo e-book, você pode fazer, mas não vai ser o seu core business. Então o meu jogo é entrada massiva de clientes ou é retenção de uma base e crescimento aos poucos. É mais ou menos essa lógica. Onde eu vou colocar mais energia em quanto tempo? E aí a gente tem uma cacetada de indicadores que a gente vai olhar para cada um desses caras, pedir vários pro Vitor trazer pra gente. O café. Vários pro Vitor trazer pra gente, ele conseguiu alguns, outros não. E aí a gente começa a olhar um pouquinho o tipo de funil que a gente olha agora. Vocês estão acostumados com o funil padrão. Vocês já viram esse funil de quase não, ampulheta? Funil, né? Uma ampulheta. É um funil de ampulheta. E aí a gente começa a trabalhar muita parte de operação quando a gente retém, daqui para baixo, que é aumentar o grosso da coisa. Como que a gente tratava isso antes, né? Então fazia tráfego, engajava, convertia e retia. E aí a gente inverteu um pouquinho dessa lógica para a gente aquisiciona, a gente engaja, a gente monetiza e retém. Antes era tráfego, engajamento, conversão, retenção. Tá. Agora é aquisição, aquisiciono o cara, engajo ele, faço ele comprar e vou retendo ele. Tá? E qual que é a ordem certa? Pra lá ou pra cá?
Cara, tanto faz. É tudo ao mesmo tempo. A gente tem que aquisicionar todo mundo, tem que reter todo mundo, engajar todo mundo e monetizar todo mundo em várias etapas do funil, em várias etapas do processo. No caso de vocês, você tem lá, o cliente entrou, vocês às vezes fazem uma venda de LP, certo? Vendeu LP é monetizar. Será que você não consegue aquisicionar com uma venda de LP direto? Fazer o caminho inverso? Em vez de trazer ele para o tráfego, traz ele para a venda de LP, a hora que ele entrou no LP, você sabe que ele vai precisar do tráfego e aí faz o caminho contrário? Então, todos os produtos aqui, quando você cria uma esteira de produto, ele tende a atuar tudo ao mesmo tempo, né? E monetizar nada mais é do que isso, você ir extraindo o valor ao longo do tempo do cara e ele vai te pagando o que você está fazendo de valor, tá? Bom, então como que a gente trabalha? Como que eu sugiro para vocês trabalharem também? Sempre nessas 3 áreas responsáveis, cada um por essas 3 áreas. Um de aquisição, um de retenção e um de monetização. Para cada um desses caras, a gente tem indicadores que a gente vai olhar, tem frequências de indicador, tem gráficos e tem uma cacetada de coisas que a gente vai ver junto, tá? Quando a gente fala de aquisição, eu tô falando, a gente pode criar várias estratégias de aquisição. Uma aquisição pode ser uma compra, pode. Qual que é a aquisição da XP? O cadastro. O cadastro. Criar uma conta nos caras. Sim, criar uma conta. O que o cara gastou de você? O que você gastou para virar um cliente dos caras? Nada. Nada. Então todo o criativo que ele faz é simplesmente gastando dinheiro para você criar uma conta. E aí eles falam assim, cara, nós temos 15 mil clientes, porém só 6 mil clientes ativos. Como assim, mano? O cara aquisiciona uma porrada e depois ele vai engajar, depois ele vai monetizar, depois ele vai... Tem como você competir com um cara que gasta dinheiro pra você não gastar R$1 com eles? Porra, não tem. Pro cara aquisicionar o nosso produto, ele tem que gastar 3 pau. Pra aquisicionar o produto de vocês, 1.500. Como que eu aquisiciono esse cara sem ele gastar R$1? Pra depois monetizar, para depois reter e fazer com que isso aqui seja tudo ao mesmo tempo. Tá? Então, a ordem, quando a gente olha, aquele gráfico é muito expressivo, cara. Porque quando você vai aquisicionando, ó, olha o mouse aqui, ó. O seu é porque às vezes a cor tá melhor ali do que quiser. Não, beleza. Então. Pelo menos no ângulo. Não, aqui tá bem melhor, aqui tá bem melhor. No ângulo que eu tô aqui, sim, o contraste tá menor. Sim, ó. Então, e como a nossa paleta é tudo mais ou menos a mesma cor, fudeu mesmo, né? Ó, quando a gente aquisiciona, eu vou até passar para essa aqui, vai ficar mais fácil de entender. Ó, quando a gente aquisiciona, eu vou criar um time de vendedor que vai fazer uma venda. Pum! Então eu fiz uma venda para gerar uma receita, certo? Eu vou lá e melhoro meu time de venda. Agora eu faço 2 vendas para gerar 2 receitas. Então é R$2 para 2 CAC. Agora eu vou trazer a mesma quantidade de gente, só que eu melhorei o meu time de operação, eles ficaram mais um mês. Então eu estou gastando 2 para fazer 3. Agora, de novo, mantive meu time de vendas, melhorei meu time operacional e consegui fazer upsell. Gastei 2 para trazer 6 dinheiros. Quanto mais eu faço essas 3 vertentes seguirem em paralelo, porque saibam que vocês sempre vão ter churn. Então, se eu aquisicionar, todo mundo que eu aquisicionar, a partir de um certo momento eu vou ter churn. Se for, por exemplo, um mês, é um jogo de aquisição. Volta tudo, para, não é mais retenção, é aquisição. Meu cliente fica no máximo 2 meses. Você vai aquisicionar a torta direita e foda-se quem que entra. Meu cliente tenta ficar 3 meses. Puta, meu CAC tá muito alto. Ele não tá dando 2 meses, volta, não é um jogo de aquisição. Se você gasta R$4.000, seu cliente deixa 3, não é um jogo de aquisição. Você precisa manter esse cara o máximo de tempo possível. Porque teu CAC tá alto. Se seu CAC é alto, significa que ele tem que gastar uma nota lá dentro para te dar o retorno. Então quando a gente coloca esses 3 caras no gráfico, quanto mais tempo ele fica, mais dinheiro ele traz, quanto mais você consegue fazer upsell, mais você monetiza ele. E esse é o gráfico padrão de NRR que eu vou falar mais pra frente. Então, sabendo isso, sabendo que quando a gente testa de mercado, agências, assessorias, etc., são modelos de retenção. Então a gente precisa aquisicionar, a gente precisa reter pra cacete. Quanto mais a gente retém, maior é o poder de monetização. Um dos principais caras que a gente tem que olhar é o churn, porque o churn ele é o assassino silencioso. É por causa desse cara que você ganha um platô no seu negócio. Um churn de 20%, a cada 5 meses você trocou sua base inteira. Sim. Menos até, 4%, 4 meses. Um churn de 30%, 3 meses e meio trocou sua base inteira. Então o churn é o assassino silencioso. Então eu peguei um gráfico aqui, eu cheguei a mostrar rapidamente esse gráfico para vocês, mas só para vocês entenderem o regaço que o churn faz. É um regaço mesmo. A empresa A bota 1 milhão de usuários para dentro todo mês, a empresa B 2 milhões. Porra, é o dobro, mano.
Sim, E ela tem 20% a menos de retenção. sim. Depois de 6 meses, a empresa B ainda continua ganhando da empresa A. Mas a partir de 3 anos, a empresa A já está ganhando por muito. E quanto mais o tempo passar, mais elas vão se distanciar. Até chegar num platô, porque vai sim ter um platô. A sua retenção, ela é o que driva o seu platô. Se sua retenção for de 100%, beleza, você vai crescer infinito. Se ela for de 99%, você vai parar de crescer em algum momento. Sim, sim, perfeito. Tá? E sempre falar que aquisição em tese, os leads são finitos. É por causa disso. Se o lead fosse Sim. infinito, não teria cap. Sim, entendi. Como o lead é finito, a partir de uma certa Vai ter um retenção, platô. você vai ter um platô. Você tem que botar gente pra atender essa galera. Pra atender o cliente, E se esse cara saiu, o que você faz com esse cara? Que você nem... Não deu nem tempo de testar o nego, 2 meses depois saiu, você faz o que com o cara que você contratou? Senta no nabo. Você senta no nada. Então, assim, quando a gente fala de um projeto de aquisição, é um projeto de baixo custo operacional. Não precisa ser baixo custo de aquisição, mas é um baixo custo operacional. No caso de vocês, não é um baixo custo operacional, porque você tem que sempre servir, você tem que sempre, toda semana, comunicar, tá no WhatsApp, enche o saco, o tempo, o estresse. O que é o baixo custo operacional? Mano, vender um produto. Vender um produto. Falou, vendeu, tchau, vai embora. Compra meu curso e some. Ô, Luizão. Quando a gente olha valor de mercado de mesmo setor, eu não estou falando de setores distintos, é Spotify, Apple Music, Pandora. Eles são avaliados, óbvio, que pela margem, pelo número de clientes, por tudo isso. Mas quando a gente está falando de um jogo de retenção, o maior número de clientes vem quem tem maior retenção. Então o Spotify, mesmo que se fosse diferente aqui, ó, a ordem da coisa, se ele tivesse menos cliente com maior retenção, a longo prazo esse cara vai passar e sempre vai ter um valor de mercado muito maior, tá? Tá bom, e aí a gente tem 2 conceitos aqui bastante importantes. Logo churn e o MRR churn. Essa é a diferença dos dois. Um é pessoa que está saindo, número de clientes, CNPJs, número de CNPJs, count de CNPJ, e outra é soma de receita. Count de CNPJ, soma de receita. mais pra esse hoje em dia. É isso aí, é isso aí. Cara, esse aqui é o indicador mais financeiro que tem que olhar mesmo. Só que aquele ali é pra fazer análise de capacidade do time. Isso aí, vou chegar lá. Entendeu? Você tem capacity de time versus decisões de aquisição versus decisões de cliente, A tá? saúde da empresa tá aqui, mas a capacidade do time tá lá. É isso aí. Se não olhar os dois, pode tomar decisão errada. E aí, sabendo que o principal objetivo é o MR churn por conta de receita mesmo, que sem receita você não consegue nem contratar ninguém, a gente faz a ordem esse primeiro, esse em segundo, né? Esse aqui é para capacity de time. Puta, capacity tá ruim? Tudo bem, só que são clientes grandes, beleza, posso contratar uma pessoa mais cara. A capacity tá ruim e eu não tenho dinheiro, vou contratar uma pessoa mais barata. Então olha aquele primeiro para saber quanto tem de dinheiro, depois esse para saber onde agir. Dito tudo isso, um indicador que a gente olha pra cacete é o NRR, Net Revenue Retention, tá? Já ouviu falar desse indicador? Já. Tá, é retenção de receita líquida. Nada mais é do que, tenho 20 clientes, cada cliente paga 2, 40k de MRR, 40 reais de MRR. Se 5 saem, eu vou para 30, perdi 10. Se tiver a mesma lógica, só que eu consigo monetizar e fazer uma opção de mais R$1 para base, mesmo que eu tenho menos cliente, eu tenho mais MRR. Olha que loucura. Minha situação financeira aqui está melhor, meu número de colaboradores aqui está menor. Eu tive logo churn, não tive MRR churn, reduzi o número de pessoas que estão trabalhando comigo, aumento minha lucratividade. Mesmo com logo churn saindo. Isso é o melhor cenário possível. Isso aqui você está filtrando os melhores clientes e você começa a olhar, essa frase aqui me pegou muito, que o Chanelis falou para o pessoal da V4. Quando o primeiro podcast que eles foram fazer com o Chanelis, o Daniel perguntou, né? Ele falou assim, cara, os meus clientes estão saindo, o que eu faço para retê-los? Ele respondeu assim, ó, nada. Você tá errando ou eles que estão saindo? Ele falou, não, nesses casos eles que estão saindo, então você não faz nada. Para de olhar para eles e olha para quem tá ficando. Porque quando você olha pro cara que saiu, você tá pegando a sua base inteira, você tá pegando os seus melhores clientes e você tá colocando o sarrafo para baixo. Em vez de você melhorar para quem fica, para você conseguir vender mais, melhor e etc. E olha que loucura. Quando a gente fala da Accenture, a Accenture no Brasil, ela tem só 100 e poucos clientes. Ela fatura $1 bilhão. Só que para cada cliente, ela tem, em média, 113 contratos. Olha o número de contratos que já deu a diferença da brincadeira.
Então a gente trata todo upsell, todo NRR, todo a mais que a gente coloca como um novo contrato. Inclusive no Conexa hoje, quando a gente faz upsell, eu somo contrato. Eu não pago um contrato e troco no valor. Eu sempre coloco mais contratos. E aí eu coloco o número de contratos por cliente. Porque se o cara vai cancelar, ele cancela um contrato, vai ter Um contrato só. Você ainda mantém todo o resto. Ele tem que entender que ele está contratando coisas distintas, áreas diferentes. Tá? Não bota tudo no mesmo bolo. Pior cagada pra fazer. Contratou um, pagou um, acabou tudo. Não faça isso. Eu falo de mim que eu sou do operacional, olhar dessa forma, um pouco mais de sanidade mental. Entendeu? Você vê que seu MRR churn ele é menor e o logo churn ele estoura, você fala assim, nossa, eu perdi tantos clientes. Mas na verdade na receita isso não mudou muita coisa. Então você vai reciclando alguns tipos de clientes, porque às vezes você tem cliente antigo de ticket médio muito baixo. Você é um cliente, mas você é um cliente que tem reais. Sim. Ou seja, o que a gente quer? Mais receita com menos cliente. Sim. Se eu tiver mais receita com menos cliente, a gente vai ter vários indicadores aqui que a gente olha também. A gente não conseguiu chegar lá ainda, nós sabemos quais são o indicador que a gente tem que ter, que é, por exemplo, receita por colaborador. O nosso custo do colaborador médio hoje é muito mais baixo do que, por exemplo, a média da V4. Lá eles pagam 5,1 na média. É isso, né? 5,1 na média e eles têm 2 clientes por colaborador. Só que o cliente paga muito mais. Então é exatamente o que você quer. A receita por colaborador deles é maior. É muito maior. É isso que você quer. Você quer o maior número de receita possível por colaborador. Você quer o mínimo de colaborador possível por cliente. Significa que você consegue entregar um melhor trabalho para ele. Perfeito. Quando você bota 30 clientes para um funcionário, mano, vai dar merda. Tua retenção vai pra cá do caralho. Sim. Se você faz um cliente pagar 5 vezes e bota um cara só para tomar conta desse cliente, mano, é 1 a 1 e esse cliente tá pagando 5 vezes. Como se você despenderia atenção para 5 clientes, agora é para um só. Qual que é a chance desse cara ficar agora? Muito maior. E é isso que você quer. Esses indicadores a gente também vai colocar. A receita por colaborador é muito importante. É de 12 a 16 reais. 12 a 16 mil por colaborador. Bom, turma, é isso. Foi um dia muito intenso. A gente chegou aqui 1h30 da tarde, são 6h24, 5 horas de mentoria. Falamos sobre muitos pontos, abrimos os nossos dados de mercado, vimos todos os erros, os acertos que eles têm. Passamos por aquisição, passamos por retenção, passamos por modelo de negócio, de monetização. E acho que eles gostaram bastante, na verdade acho não, eles falaram isso pra gente no final. Inclusive, palavras do próprio Luiz. Estamos em outras 2 mentorias e agências grandes, muito maiores, não têm o mesmo nível de conteúdo nem a profundidade que vocês passaram. Então, é isso que a gente veio fazer aqui. Nós, além de tocar todos os projetos que nós já temos, assessoria, a gente busca novos projetos, como, por exemplo, essa mentoria de agências, que é uma outra vertente onde nós 3 somos os produtos para oferecer cada vez mais retorno para as agências. E aí, no detalhe, exatamente. E aí, obviamente, a gente está falando de um acompanhamento maior, a gente está falando de um nível de expertise muito maior. Cara, quantas horas você estuda para saber o que você sabe hoje? Todo dia. Quanto dinheiro você gasta para saber isso? Todo dia. Você é a mesma coisa, muito tempo. Então é isso que a gente veio fazer aqui. Estamos aqui em Limeira, viemos no Neopus, onde a gente grava também o podcast. Como eles já nos conhecem, sabem o nosso trabalho, sabem o nosso retorno, estão fechando esse projeto com a gente. Espero que venham mais. Inclusive, se você curtiu isso, você acha que faz sentido para sua agência, se você quer melhorar os seus números, a gente pode te ajudar, assim como a gente está ajudando a agência Bazooka. Beleza? Agora, galera, vamos embora para casa. 6h30, baita trânsito, dá uma olhada aí no trânsito. Baita de um trânsito, ainda tem um tempinho para chegar, bora de novo para Campinas. Bora, fui!